vida dele, que os rios de água viva que fluem no interior daqueles que têm o teu Espírito Santo possa fluir, e que a porção que o Senhor separou para a tua igreja, para nossas vidas nessa noite, possamos recebê-la, ó Deus, e possamos estar com os ouvidos espirituais abertos, nosso coração aberto, nosso espírito ativado para receber da tua palavra. Nós abençoamos o teu filho, usa-o como instrumento em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Amém. É bom a gente poder gozar desse tempo, sempre digo isso, na presença do Pai. Amém? O mundo não aguenta mais, sabe, há muito tempo, esse formato religioso que a gente tenta apresentar aí fora para as pessoas, e que a gente vê que às vezes a gente não se policia, a gente tenta apresentar para as pessoas. Elas não querem mais isso. Elas necessitam do Cristo verdadeiro. Hoje, pela manhã, a gente compartilhei lá na Sulacap com os irmãos no café. Isso, depois de muitos anos, eu fui confrontado na sexta-feira com uma pessoa e a pessoa que estava ao nosso lado, dono ali do estabelecimento, e depois ele ficou assim, cara, tipo assim, cara, eu não aguentaria nem um palmozinho da forma como o camarada falou contigo. Eu falei assim, mas eu estou aqui para isso mesmo. Graças a Deus por isso. E a gente fez uma caminhada e no final esse camarada falou assim, esse Jesus que você prega e que você fala, ele é um filho da... Não, mas assim, foi esse nível, né? Mas eu de boa mesmo, de boa. E olhando para ele assim, e falando, eu falei assim, cara, legal. A única diferença é que esse Jesus, filho da vai me salvar. Talvez o seu não seja filho da não vai te salvar. E a gente entrou por aí, né? Então, lá no final, aí o cara já começou, eu não sei se ele queria me irritar, me testar, mas eu digo que quando nós estamos cheios de Deus, conectados, tendo uma vida de conexão profunda com o Pai, nós não seremos perfeitos, não nos tornaremos perfeitos, mas nós saberemos como lidar com as questões. Então, esse é um desafio para a igreja nesses dias, sabe? Principalmente nesses últimos dias. As pessoas, elas não aguentam mais, como eu falei aqui, vi alguns modelos, alguns comportamentos que não revelam o Cristo para elas. E elas não precisam de outras coisas a não ser o Cristo, porque elas estão aí, todo mundo está buscando um montão de coisa. A verdade é que busca, mas continua vazio. Por quê? Bebem, mas continuam com sede. Procuram, querem ser felizes, mas continuam infelizes. Por quê? Porque ainda não encontraram o Cristo. Não o Cristo de uma religião, não o Cristo religioso, mas o Cristo vivo, aquele Cristo que é vida na vida, aquele que, sabe, que faz com que você, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante, sabe, de uma situação extremamente complicada, complexa, mas ele faz com que você se mantenha firme, porque ele te faz lembrar das promessas de dizer o que ele disse, que estaria com você todos os dias, e você vai lembrar, até aqui então ele está comigo, e se ele estiver aqui, foi falado aqui, aonde ele está, aonde o Cristo está, o milagre acontece. Aleluia. O mundo precisa de ver isso, não é de ouvir, precisa de provar, precisa de desfrutar dessa verdade, porque ouvir, todo mundo está ouvindo muita coisa. Então eu quero te convidar aí, nesse pouco tempo que a gente vai falar, eu prometo que eu vou ser sucinto, que hoje tem uma outra parte boa aí. Abre a tua Bíblia lá em Salmos capítulo 5. A gente ministrou isso num domingo desse lá em Sulacap. E eu sempre gosto, quando eu faço isso, é porque eu gosto de estar compartilhando aquilo que Deus tem falado comigo com a igreja, né? Porque, né? E isso me chamou muito a atenção, então eu quero que você preste sua atenção nisso. Diz assim, Salmo capítulo 5, versículo 3, diz assim na minha versão, né?
essa tradução aqui na minha, mas pode ficar à vontade, porque na verdade ele diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ou seja, ele fala esperar, vigiarei, aguardarei, ou seja, ele está ali. Amém? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque certamente o Senhor quer falar conosco, assim como tem falado já durante todo esse dia, e agora através desta palavra, Senhor. Então te pedimos que haja liberdade, Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir, nos mover e jogar por terra toda distração, todo e qualquer pensamento contrário àquilo que o Senhor quer implantar e quer nos revelar nessa noite acerca de nossas vidas e daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que seja uma noite de resgate, que seja uma noite de conexão profunda, que seja uma noite de salvação, de cura, de libertação, de esclarecimento e de novidade de vida para a glória do teu nome. Oramos assim, crendo sempre, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, movido a essa onda e essa percepção, quando eu comecei a falar aqui, que a cada dia eu me convenço mais de que eu tenho que, ainda se há ainda algum efeito de religiosidade em mim, eu quero a cada dia pegar tudo isso e pegar um vaso sanitário bem cheiroso e bonito, colocar e dar descarga. Ainda dá até login. Tchau. Porque não presta para nada. O que meu vizinho espera de mim não é a minha religiosidade, mas é a minha postura de alguém que cuida, alguém que ama, alguém que respeita, alguém que se dá, alguém que se permite, alguém que traz o céu para aquele local. É isso que ele espera de mim, é isso que o meu patrão, é isso que o meu empregado, é isso que a sociedade espera. Então, como o salmista, ele, só para introdução, ele fala sobre a prioridade daquilo e daquele que é o mais importante na vida dele. Ele começa dizendo que ele se apresenta, ele fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz. Eu quero sempre e nunca abrir mão de quando eu amanheço, quando eu acordo vivo, olhar para mim, naquele eu falo assim: Senhor, eu estou vivo, obrigado, Senhor. Eu quero fazer desse primeiro instante, desse primeiro momento da minha existência, de declarar e dizer o quanto Deus é importante para mim, e eu faço questão de dizer como salmista: ouvirás a minha voz e dizer: Senhor, obrigado pela vida. E talvez a segunda voz seria: Senhor, obrigado por essa vida, agora eu quero ser usado por Ti nessa vida, com esta vida. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a ter uma necessidade diária, como nós temos em tantas coisas, de ter uma conexão. Foi o que a gente falou aqui hoje, o tema, a gente está falando um pouquinho sobre isso: viver conectado com Deus. Então, viver conectado com Deus não significa que você tem que dormir numa igreja, que você tem que você tem que estar na igreja. Não, você tem que ser a igreja. E, se possível, estar em alguns lugares. Mas a questão toda é a conexão com o Pai. E quando a gente fala de conexão, eu vejo, quando a Bíblia fala para mim e para você que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, eu vejo a maior conexão já revelada. Deus abrir mão da sua condição, se fazer carne, habitar entre nós na condição de servo, nos mostrando dessa conexão, trazendo o céu, os valores do céu para a terra, a fim de que a nossa vida passasse a ter sentido. E aí, quando eu vou lá em João 14, a partir do versículo 8, se colocar aí na tela um pouquinho, Filipe faz uma pergunta: Senhor, dá-me um sinal do Pai. E Jesus então começa a dialogar com ele, tipo assim: Filipe, tu já anda tanto tempo comigo, tu pede um sinal, quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava dizendo o seguinte: cara, nós estamos muito conectados.
Eu estou extremamente conectado com o Pai. E essa conexão faz com que quem olhe para mim consegue ver o Pai. E aí eu te pergunto, eu e você, e faço uma pergunta só para você pensar. Quando olham para você como cristão, como filho de Deus, eles veem o Pai? Quando eles olham para mim, eles conseguem ver o Pai no sentido, conseguem ver Jesus em mim e em você? Uma boa, é bom a gente pensar. Esses dias, eu achei engraçado, uma pessoa contando para mim que foi num local aí, estava lá a turma, todo mundo reunida, uma família e tal, dormindo, aí tinha um cidadão lá dormindo, e o cara roncava e xingava. Aí eu falei assim, pô, esse é um crente que não xinga enquanto está acordado, mas xinga enquanto está à noite, dormindo. Eu tô brincando, isso achei engraçado. Eu falei assim, caraca, cara, que coisa esquisita, né? O cara reclamava e xingava e falava. Eu fico imaginando, cara, assim, só pra gente ver como é que nós somos uma turbina, cara, que a gente às vezes não consegue perceber isso. Então, queridos, essa conexão, ela acontece todo o tempo, e o salmista faz questão de dizer que logo pela manhã, o Senhor ouviria a sua voz. Sabe, numa demonstração de prioridade, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti. Olha só que coisa interessante. Então, quando a gente fala nessa questão, dessa necessidade de conexão, todos os dias, cruzamos o caminho de muitas pessoas, família, olha só, todos os dias, colegas de trabalho, na escola, com os vizinhos e até conexões virtuais. Nosso círculo de interações é bem amplo, geralmente escolhido por nós, lógico. A gente tem uma tendência natural de você fazer parte de alguns grupos, de alguns segmentos, por uma escolha sua, e quando a gente avalia aquilo ali, a gente passa a ter uma conexão, fazer uma conexão, assim como nós fazemos na conexão, por exemplo, no nosso local de trabalho, alguém que está iniciando, por exemplo, está se projetando para ganhar algo mais financeiramente, e a pessoa começa a se lançar, ela começa a se conectar às informações, ou olha para o mercado, olha, tudo conexão, e juntando todo esse pacote de conexão, sabe, chega a nós com a sensação que a gente tem de que é isso que vai me sustentar, é isso que vai dar sentido para a minha existência, é isso que vai me garantir. Eu te digo que tudo isso é necessário, que todas essas conexões são necessárias, sabe, a gente deve buscar, a gente deve fazer, mas existe uma conexão que eu nunca posso abrir mão, que é uma conexão com o Pai. É uma vida conectada com Deus. Eu quero te dizer que você, para ter essa conexão, você não depende de mim, não depende de pastor, não depende de ninguém, não depende de nada. Só depende de você querer e você olhar para ele e falar assim, Pai, eu sou teu, eu te pertenço e o Senhor é meu. E eu quero isso. Eu quero manter essa conexão. Eu quero ter essa conexão. Quantas vezes nós já provamos e vimos, por exemplo, hoje mesmo eu ouvi também de alguém que foi numa parte elétrica aqui, quem conhece um pouquinho disso, e aí a pessoa não conseguia acender, não conseguia dar resposta e não entendia, está tudo ligado. Sabe o que estava faltando? Conexão. Tinha um zinabre na conexão. Às vezes a gente não consegue enxergar esse zinabre. A gente não consegue perceber que existe alguma coisa que está dificultando essa fluidez, esse fluxo de elétrons circulando para fazer com que a máquina funcione. A gente precisa então de checar essa questão e rever os nossos conceitos e ver a nossa vida, quem nós somos e o Deus a quem nós servimos, se estamos realmente conectados com Ele. Temos falado isso todos os dias, não é só falar para alguém, mas é procurar viver nessa dimensão de ter uma vida conectado realmente com o Senhor. E a gente vai ver as consequências dessa conexão. A gente vai provar de coisas que se qualquer outro caminho a gente não vai conseguir.
A gente não vai conseguir perceber, não vai conseguir enxergar, só se estiver devidamente conectado. E acabou. Então, a gente busca todas essas conexões amplas, geralmente escolhido por afinidade, onde buscamos aqueles cuja companhia nos é gratificante. A gente faz isso, eu gosto de estar com fulano, eu gosto de andar em tal lugar. A gente faz as conexões todo o tempo. Sabe, gratificante, refletindo uma amizade que nos preenche, né? No entanto, há uma relação, há um relacionamento, só para a gente, que a gente não pode abrir mão, fundamental, que vai além de todos os outros, o nosso vínculo, a nossa conexão com o Pai. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não abra mão dessa conexão com o Senhor. Pode falar assim profeticamente, fala assim, meu irmão, queridão, queridona, não abra mão dessa conexão com o Papai, não. Olha só, querer esse vínculo, trabalhar para a manutenção dele, exige de nós amor ao Pai, porque quando nós temos amor na relação, nós fazemos de tudo pela relação, sim ou não? Sim. Então, quando eu olho, quando você ama mesmo, Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Você me ama mesmo, Pedro? Ama? Não foi à toa. Porque o Senhor estava mostrando que a relação, que a conexão deles seria uma conexão muito forte. E se ele, nessa conexão, se ele estaria disposto realmente a negar a si mesmo, a abrir mão de tudo que ele tinha alcançado por amor a essa relação ao Pai. Nós somos provados todos os dias por isso. Sabe, todos os dias eu sou provado a manter a minha relação de amor com a minha esposa, de fidelidade. Todos os dias. Todos os dias. Eu vou ter que abrir mão, eu posso pensar, pode passar um pensamento esquisito na minha cabeça, mas eu vou ter que só passar e vou ter que mandar ele embora, porque existe uma relação forte de fidelidade, uma conexão, e eu vou ter que voltar e abrir mão, ir para a moenda se for o caso, mas eu tenho que manter a relação, a conexão, porque ela é de Deus. Amém. Então eu preciso de ter isso, eu preciso de reconhecer o seu poder, a sua capacidade. Por que eu estou conectado com Ele? Porque eu conheço o meu Deus não falha, o meu Deus não dorme, o meu Deus não cochila, o meu Deus me satisfaz. Eu posso buscar um monte de coisas, fazer um monte de coisas, mas se eu não tiver o Deus, eu vou perder. Então, essa conexão me leva a isso, e aí eu começo essa conexão me leva a renunciar tudo desse mundo para apenas tê-lo. Eu quero te dizer isso, nós vamos ver muitas coisas saindo da nossa vida, indo embora, perdendo literalmente, mas o que eu e você não podemos perder é a conexão com o Pai. Amém. Amém. A conexão com o céu, a conexão com o trono. Sabe, porque não tem jeito, não dá, vai ficar fazendo forcinha, medindo daqui, vai perder eu e você. Então, dito isso, né, então só se entregando totalmente a esse relacionamento, é que ouviremos o Espírito Santo nos mostrando e nos ajudando a fazer toda a vontade do Pai para nós. Isso é viver com propósito. Então, a gente precisa de entender isso. Aí quando eu vou, por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 17, a Bíblia fala assim, o Senhor falando para mim, para você, Ele diz assim, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam e me acharão. Ou seja, eu amo os que me amam. Quem ama sempre estará conectado. Quem ama sempre estará conectado. Ele falou que ama os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Queridos, a madrugada aqui não é para você achar que você só vai orar na madrugada porque vai te ouvir que é filha menor. Isso é conversa. Você pode até tomar para você sem problema nenhum, mas não tem filhinha, não tem
não tem congestionamento para Deus. Deus é Deus. Mas é para mostrar de que é o primeiro momento, é aquele momento onde você abre mão, sim, é onde você poderia estar fazendo uma outra coisa, poderia estar, talvez, sabe, imagina numa madrugada fria, você debaixo do cobertor, num local muito, e você, naquela hora, você tem sono gostoso, bem gostoso, mas você, a sua conexão faz com que Deus fique muito à vontade para poder chegar e tocar em você. Eu lembro de uma experiência que eu tive, uma delas, eu já contei aqui 1 milhão de vezes, no quartel, era umas 2, 3 horas da manhã, e Deus, frio, eu lembro disso, eu cansadinho, aí Deus falou assim comigo: acorda que eu quero falar com você. Aí eu fui, acordei, sentei na cama, comecei a falar, comecei a orar, comecei a falar com o Senhor. Pai, obrigado porque eu ouvi a tua voz. Quando eu comecei a falar, Deus me deu uma visão. Era só isso que Deus queria. Mostrou para mim o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, quando eu entendi, eu falei assim: Senhor, eu já entendi. Ao amanhecer, quando eu sair de serviço, eu vou cumprir essa missão. E lá estava eu cumprindo a missão. Deslocamento longo, não tinha carro, tinha que ir de jegue, né? Quase que da louco jumento aí, não tinha Uber, não tinha nada disso, era jumento mesmo, era tipo, pega o trem, de trem, vamos que vamos, e naquele tempo, né, um bom tempinho aqueles trem, e vamos cumprir a missão. Sabe por quê? Porque vale a pena essa conexão, para poder Deus ficar à vontade, e ele, o salmista, então, poder falar que de manhã ele se apresentava, ele aqui em Provérbio, a sabedoria, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Não que houvesse interferência por ser tão cedo, mas pelo fato de priorizar, negar-se a si mesmo, sair do conforto para estar com o Pai. Quem está conectado se sacrifica, porque entende o bem maior. Quantas vezes nós precisamos de aprender algumas coisas e a gente passa a oportunidade, deixa de fazer simplesmente por falta dessa conexão. A gente precisa de aprender isso, a gente precisa desenvolver essa conexão com o Pai diariamente, todos os dias. Eu sempre digo isso, a gente sempre vai estar falando aqui: não abram mão da leitura diária da Palavra de Deus. Não abram mão de um tempo de oração, da meditação da palavra. Não podemos viver sem a palavra. Amém. Não podemos viver sem ter um tempo de oração, de falar com o Pai. Que conexão é essa que eu não falo com o Pai? Só falo quando vou para os cultos, para as reuniões. Não tem como. E o que acontece nesse intervalo até chegar ao culto? A gente vai se perder. Não vai saber o que vai fazer. Essa semana passada, um jovem lá, membro lá, que está caminhando lá, se formou aí e tal, e foi transferido lá. O garoto mora em Sulacap e foi transferido para São Gonçalo para servir lá. Aí veio no meu coração, na minha mente assim, aquilo ali eu ouvi, estava procurando uma casa para lá e tal, papá, aquilo assim, mas eu tomei aquilo ali para mim, eu não falei nada com eles. Eu fui ao Senhor e tal. Aí no dia seguinte encontrei com a esposa dele, com o menininho dele, no caminho, foi a hora, eu falei: opa! Aí eu falei assim: querido, tudo bem? Tudo bem. Fiquei sabendo aí que vocês estão procurando e tal. Não é porque isso aqui, papapá, que aí é muito gasto. Aí começou a colocar dificuldade. Aí eu falei assim: eu posso dar uma sugestão? Eu tenho uma palavra de Deus, mas na verdade é uma sugestão. Quando eu falo de Deus é porque eu entendi, porque eu me interessei pela causa. Então é só uma sugestão, você não precisa de fazer, não. Eu vou respeitar a decisão de vocês, mas você pode me ouvir? Posso sim, pastor. Não faz isso agora, não. Espera um pouquinho. Olha, tem você, tem o teu esposo, tem um menino, tem um bebê, são 4 pessoas. Para onde vocês vão lá que está querendo ir? Eu conheço bem aqui lá para cima, lá é uma área, vocês estão instalados, estão aqui. Ao invés de vocês sacrificarem 4, sacrifica só um, pô. E dê tempo a orar, deixa Deus, que de repente é a hora que a gente, né? Ora, começa com o papai, faz contato, e se papai quiser, papai libera e tudo muda. Fechei. Aí quando fui agora, encontrei com eles essa semana,
Aí ele falou assim, pô, pastor, obrigado, ele estava assim, eu estava cego, eu não estava vendo, mas olha, foi de Deus. Deus usou o senhor para falar, e depois a gente parou para pensar, tal, foi assim, graças a Deus por isso. Então, Deus vai usar sempre muito mais quando estivermos conectados com Ele. Você vai ser melhor do que ninguém, mas você vai, a tua fala, o teu serviço, a tua maneira de cuidar do outro vai ser diferenciada, porque vai ser baseada naquilo que Deus tem compartilhado com você. Então a conexão nos leva a isso para a gente fechar. Então viver conectado a Deus nos mantém totalmente dependente a Ele, ou seja, dele, o tempo todo. Então, viver conectado significa ter uma vida de dependência ao Senhor, porque Ele é grande, que Ele cresça e eu diminua. Então, quando eu entendo que essa relação ela é real, ela é verdadeira, onde eu dou prioridade a Ele, onde Ele é tudo para mim, Ele também será tudo também na questão do conselho, na questão da direção. É Ele que vai mostrar, é Ele que vai falar, é Ele que vai determinar. É Ele que vai dizer para mim e para você que ainda que cheguemos diante do grande mar, Ele vai falar para mim e para você, marcha, apenas marcha. Não vai nos deixar preocupados em olhar para trás, porque vem Faraó e seus cavaleiros, olhar para a direita, não dá para ir, não importa. Ele vai, essa conexão vai fazer com que a dependência total do Senhor, e essa dependência diz o seguinte, Ele é Deus. E quando Ele falar, quando Ele mostrar, acabou, não tem mais para ninguém. Podem falar, podem criticar, podem dizer que vão fazer isso, fazer aquilo, que nada. Hoje a gente estava até de manhã lembrando disso. A Rússia, recentemente, estava todo mundo, a Rússia vai esmagar, vai acabar com a, né? Vai, que nada, está até hoje lá. Uma desgraça, infelizmente, mas acabou. Como se quem pensasse que não está lá de dentro, que nada, mano. Não é assim não. Não é assim não. Então, a gente precisa de ter essa vida conectada. Lá em João 6, capítulo 6, versículo 60 a 69, joga aí na tela rapidamente. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. João 6, 60. Aí a gente vai dar sequência. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. A gente já comentou aqui. Quem o pode ouvir? Vamos lá. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Olha só aqui que coisa. Então 69. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. 7, 6. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Só dar uma paradinha aqui um pouquinho, para a gente prosseguir aqui, que é interessante isso. Quando a gente não está devidamente conectado com Deus, a fala que a gente espera de Deus é só aquela que nos interessa. Esses dias, uma pessoa, eu sou filho de Deus, filho de Deus não fica doente, não pode ficar assim. Eu falei assim, não, filho de Deus até estraga. Fede até estragar. Tu não deixa eu te enganar não, bobinho. Porque você, como qualquer um, pode ficar doente, pode ficar
no que você imaginar de terrível que seja, e Deus pode permitir. Se Deus não poupou seu próprio filho e deixou ele morrer na cruz, você bobinho está pensando que você não vai ser triturado também, não? Você pode ser triturado. Não deixe o Satanás te enganar, não. E essa teologia falida aí, dizendo que você não vai ser provado, que você não vai passar. Não faz isso, não. Deus não poupou Daniel de entrar, não impediu que Daniel fosse parar na cova dos leões. A gente sabe disso, mas esteve com ele todo o tempo. Deus não impediu que aquele jovem fosse parar na fornalha. Deus não impediu que José fosse vendido como escravo e ficasse na casa de Potifar, servindo, trabalhando como escravo, fosse parar no cárcere. Deus não impediu nada disso, mas Deus tinha planos maiores. Sabe? Mas era necessário passar por tudo isso. Às vezes a gente não quer. Então, Deus, às vezes, Ele fala para nós, e só aqueles que estão conectados é que vão ouvir, mesmo torcendo o nariz, mas vai se curvar e falar assim: tá bom, papai, tá bom, eu não consigo entender, eu discordo do Senhor nesse primeiro momento, mas eu quero te ouvir. Aí daqui a pouco a gente começa a pensar e ver assim: papai está certo. Quantas vezes quebramos a cara, deixamos de desfrutar de coisas grandes, simplesmente porque não queremos ou não tivemos a disposição de ouvir e fazer aquilo que foi comandado por quem de direito, ou seja, por quem sabia o que estava fazendo. Sabe, queridos, a gente precisa de ter essa percepção. Então, aqueles discípulos, eles simplesmente, muitos, não, e esse texto, ele revela também que existe um número grande de discípulos, mas no final dessa história mostra que os 12, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que estavam lá andando, caminhando, eles mantiveram a cadência, a conexão com o Pai. Aí a gente entende quando Jesus fala que nenhum daqueles que tu me deste se perderam, ou seja, se perdeu, nenhum. Ele está se referindo àqueles conectados, aqueles que têm conexão com o Pai, aqueles que são apaixonados pelo Pai, aqueles que estão dispostos a fazer: Pai, fale o que tu quiseres, aquilo que o Senhor quiser, eu estou aqui, Senhor. Posso até hoje de manhã, também o irmão que é novo convertido, né, o Jorge, né? Jorge, ex-Jorge do pagode, né? Neguinho do pagode, tá? Agora é Jorge Jesus. Ele tem que ver os louvores. Calma, fala cavaquinho, rapaz, coisa linda, letra forte, posicionamento forte. Aí ele falou assim: rapaz, me sinto aquele bonequinho que cada pregação, cada ministração é como se fosse aquele boneco que tumba lá e toda hora, porque é confrontado, toda hora. Então diz que alguns discípulos, vai, 67. Então disse Jesus aos 12, não estava falando com os 12, estava falando com uma turma ali, quereis vós também retirar-vos? Só para vocês entenderem aqui, que existia um grupo de discípulos conectados e um grupo de discípulos que não estavam tão conectados como parecia ser, sabe? E aí ele agora volta para um grupo conectado e pergunta: e vocês? Quereis vós também retirar-vos? Aí olha só a sequência. Então respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Queridos, isso faz sentido. Então, essa vida eterna, essa palavra de vida eterna, ela começa aqui. Eu quero dizer que Deus quer que tenhamos saúde aqui ainda nessa terra. E essa saúde às vezes depende de uma palavra, depende dessa relação, dessa conexão com o Pai. Quando quando muitas pessoas estão falando que você não vai conseguir, que não vai dar para você, vai morrer. Existe uma palavra profética dizendo assim: você não vai morrer. Aleluia. Então começa aqui o exercício, aqui eu e você, nós precisamos colocar isso em prática. Mas a conexão não pode abrir mão. Aí a gente vai lá na questão de Filipenses 4,13. Aí eu vou entender que eu posso entender quando Paulo fala. O que diz ali, Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente
tem a mania de pensar que esse posso, todas as coisas ali, é só que você vai se dar bem em tudo, que você vai ter a resposta que você queria ter, que você vai ver a cor que mais que você é apaixonado, sabe? Que vai ser assim, vai ser assado. Não, esse posso, você pode até, todas as coisas, pode até passar também pela moenda, porque a conexão com dele com o Senhor era tão forte que a conexão fez com que ele aprendesse na prática também a passar necessidade, mas não viver como um necessitado, é diferente. Ter necessidade não é viver como um necessitado no sentido de que não tem nada. Não. Eu posso passar pelo deserto, mas eu não vou morar no deserto. Não é para morar no deserto. Então eu preciso de ter esse cuidado. Então essa conexão vai fazer com que eu possa falar literalmente, que eu posso todas as coisas, inclusive se estiver passando por um momento onde a luta é grande, onde o fogo inflama, a chama está, mas eu vou entender que se o Senhor estiver comigo, se eu estiver conectado a Ele, eu posso até passar por essa situação, porque eu sei que Ele estará comigo. Amém. Então muda tudo, faz sentido a conexão? A questão é a conexão. Então, para a gente... Jó 1,5, a Bíblia só resumindo, o versículo vocês vão ler aí, mas eu vou só resumir para a gente... Fala que Jó também tinha essa percepção de madrugada, que ele levantava para sacrificar, para poder dar, ele abria mão. Então não era porque só aquela hora que Deus ouvia, não, mas era engraçado, né? Era uma hora diferenciada, era para mostrar de que ele abria mão dele, daquilo que era dele, ele poderia estar lá, e ele de madrugada, ou seja, ele se levantava para poder sacrificar na hipótese, no pensamento, ou seja, mas ele tinha esse primeiro momento, era um momento onde ele não dividia com nada nem com ninguém. Aquele momento era um momento de conexão, era um momento de fala dessa conexão. Imagina, Jó não gozando daquilo que eu e você gozamos hoje, o Espírito Santo, vou para o Pai, e se eu não for, o outro não virá. Ele veio, não foi no tempo de Jó, e Jó conseguia ter essa percepção, sabe, a ponto dele falar que ele conhecia de ouvir falar, mas agora, ou seja, de provar de Deus, de ter essa vida de Deus na vida dele, era o suficiente, totalmente diferente de mim e de você, e ele conseguia ter essa percepção de conexão, saber que tudo que ele era, tudo que ele tinha, vinha de Deus, a ponto de não se prender a nada. Aquele que falou que Deus me deu, Ele também pode me tirar, ele pode, porque tudo é dele. A conexão faz isso. Mas a gente não quer passar por esse crivo, a gente não quer perceber dessa maneira. A gente quer ser levado por essas conexões que diz que você vai se dar bem em tudo. É mentira! Tudo tem um preço, tudo tem uma caminhada, tudo tem uma dedicação. Se você não se dedicar, não se colocar, se você não procurar se afastar de toda a aparência do mal, se você não se santificar, mano, não tem jeito, não dá. Eu e você vamos lutar todos os dias contra a nossa carne, contra a nossa vontade, porque a vontade dele é que deve prevalecer, mas isso só vai acontecer se estivermos conectados com ele. Conectados, essa palavra tem me chamado minha atenção profundamente. Conexão. Isso é tão forte que a gente está mudando algumas coisas aí para esse ano agora. Então vamos lá, Daniel 6, a Bíblia diz que, capítulo 6, versículo 5 ao 10, eu só também quero. Daniel apresentava uma relação de conexão muito forte com Deus. Ele fazia orações, ele conversava com o Pai, isso era costumeiro, constantemente, não perdia o foco na relação por nada, a ponto de, a gente sabe que os inimigos não encontraram e sabiam, porque a Bíblia diz que registra isso, que eles não encontraram, começaram a olhar a vida de Daniel
e sabia que não tinha como encontrar o cara para poder prejudicá-lo em nenhum erro. Sabe por quê? Porque ele tinha uma conexão com Deus, vida com Deus. E aí encontraram, sabe o quê? Fizeram o quê? Na sua conexão com Deus foi aonde eles criaram uma situação. Mas ele, como de costume, a Bíblia diz que ele nessa conexão, ele tinha esse costume, isso já era da vida dele, buscar o Senhor, de estar ali, estar orando, até por toda essa questão, mas ele, como ele já fazia 3 vezes ao dia, ele estava orando, falando com o Pai, ele não mudou, porque ele não negociou a conexão. Eu quero dizer, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, não negocie com a conexão com Deus. Eu quero fechar aqui o vídeo, literalmente. Então, viver conectado a Deus nos leva a utilizar de tudo que Deus nos deu em prol do reino. Então, a conexão vai fazer com que eu e você desfrutemos de toda essa bondade do Pai, do poder do Pai que nos foi dado, a sabedoria para lidar com situações, a enxergar o que as pessoas não enxergam, e Deus tem nos dado isso, o discernimento, Deus tem dado, equipado a igreja com discernimento de espírito. Chega no local, chega numa situação que sente alguma coisa, não está batendo, quando vai ver, está lá, Deus, por causa da conexão. Então a conexão, ele nos dá tudo isso, a presença dele, Mateus 28, 20, você vai, aparentemente alguém pode pensar que você está sozinho, mas vai quebrar a cara, porque você não está sozinho, porque o Senhor estará com você, porque você tem conexão com o Pai. E você não é bobo, e você vai falar assim, Senhor, esteja comigo. Não só na tua oração de manhã vai trabalhar, fala assim, Senhor, me conduza em paz ao meu trabalho. Não, Senhor, esteja comigo no trabalho. Esteja comigo agora na caminhada, na minha estada, naquele local e no meu retorno. É diferente. Conexão, a presença dele, do seu poder. Lucas 10, 19, 21. Poder de Deus. Deus nos deu poder. A conexão vai olhar para você, vai fazer com que eu e você pensemos sempre assim, não, eu não vou ficar me render diante dessa situação. Nessa hora aqui, eu posso orar, eu posso ministrar, eu posso profetizar, eu posso declarar com autoridade, essa autoridade que o Senhor me deu, porque essa conexão vai me deixar muito à vontade, para naquela hora, é como se o que você tem em suas mãos, é isso que você vai lançar naquela hora, é isso que você vai fazer naquela hora, e nós vamos mudar situações, vamos mover situações, sabe, muitas coisas, às vezes montadas, estabelecidas, serão detonadas por causa de uma posição nossa, às vezes, só uma posição simples, mas uma posição simples de poder. O Senhor nos deu. O seu amor, Atos capítulo 3, para a gente ver aqui, aquela passagem bem clássica que a gente conhece. A conexão faz isso, nos leva a estarmos cada dia mais cheios de Deus. E aí quando a gente vai lá em Atos capítulo 3, de 4 ao 6, mas mais exclusivamente, especialmente o versículo 6, fala de Pedro e João num templo chamado Formosa, quando eles vão para a oração, sabe, existia um momento diferenciado naquela projeção, naquela caminhada ao templo. Eu quero te dizer isso, que essa conexão vai fazer com que esse sobrenatural aconteça, ele venha, ele seja real, esse sobrenatural que pode ser observado, que pode ser aplicado. E aí a Bíblia diz que aquele camarada ali, já desde nascença, há muito tempo ali, ali mendigando e tal, estava esperando uma esmola. Ainda bem que um discípulo conectado, cheio de Deus, falou assim, olha, eu não tenho ouro nem prata. Aquele que está conectado a Deus não se preocupa com ouro nem com prata. Pode ter certeza disso. Ele não vive atrás de ouro nem prata. Ele vive em função de estar conectado cada vez mais no Senhor, com o Senhor. Olha para nós, não temos ouro nem prata, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe o quê? A minha conexão com o Pai
faz com que eu dê o Pai para você, com que o Filho seja revelado. E o Filho foi revelado através dos sinais, de prodígio, de maravilha, de milagre, de poder. Então eu fecho aqui dizendo isso. Então a condição de gerar, de dar muito fruto, João 15:5, bons frutos, né? O Senhor nos chamou para gerarmos, para a gente, cada um aqui gerar mesmo, ser um homem, uma mulher, um filho de Deus, conectado com o Senhor, aonde você estiver, seja qual for a terra, seja qual for o ambiente, mesmo lá, numa terra esquisita, estranha, de alienígena, você vai plantar ali o reino de Deus naquele local, porque você foi chamado para isso. Mas só para os conectados. E a dica final para a gente, o Senhor fala para mim e para você nessa noite, para a gente pensar, é Efésios 5:11. Coloca aí, DJ, para a gente orar. Efésios 5:11, que eu encerro aqui para a gente orar, para a gente ir para aquele tempo gostoso. Amém? Vamos ficar de pé? Mas olha só, dá uma sacadinha aqui na tela. Dá uma lida aí, você aqui. Dá uma lida ali. Só para os conectados. E não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Porque a nossa conexão com o Pai, ela vai nos fazer gerar. E esse fruto gerado é o que agrada o Senhor. Então, qualquer coisa que nós hoje temos nos permitido associar, a ouvir, eu te digo aqui, é conversa fiada, é balela, fofoquinha, mentirinha, confusãozinha, falar mal de não sei quem, é falar mal. Eu digo hoje para você, em nome de Jesus, eu e você como filhos de Deus, cuidado, fala assim, cuidado com a política. Quando eu falo cuidado com a política, é porque a gente está se perdendo como filhos de Deus. Nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para profetizar, para declarar o reino de Deus sendo estabelecido. Amém. O que nós temos que profetizar é justiça de Deus, não comandar Deus para aplicar uma justiça que a gente quer. Cuidado com isso. Eu e você, cuidado com a nossa fala. Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Nós temos que profetizar vida. Amém. Gerar, dar frutos. Não é ficar reclamando, não é só falar mal do sistema e sair detonando. Porque essas obras infrutíferas não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com quem é conectado com Deus. Cuidado, eu e você. Cuidado com o canto do galo. O galo está cantando por aí, a gente está querendo reproduzir, e aí esse canto é um canto, sabe, complicado. Eu e você fomos chamados para produzir, para ecoar mensagem de vida. Fomos chamados para ecoar mensagem que liberta, mensagem que cura as pessoas, que traz as pessoas para a luz, conforme foi colocado aqui. Você é sal, luz do mundo, sal da terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença, não para ser melhor do que ninguém. Não. Mas não podemos ser igual ao sistema. Então, e não comuniqueis. E hoje a gente está se permitindo. Está entrando, daqui a pouco a gente tem que morrer mesmo, tem que matar um desgraçado desse, tem que não sei o que lá. Isso não é a fala de quem é conectado com Deus. Amém, queridos? Vocês concordam com isso? Amém. Então, que eu e você tenhamos na nossa essência os valores do céu, o reino de Deus, para quando a gente abrir a boca, sabe, o pouco que falarmos, mas que faça a grande diferença. Essa é a grande jogada que os céus têm preparado para mim e para você. De fazer com que aquele que está distante chegue para perto. Sabe, nós somos financiadores desses ambientes. Nós somos causadores. Nós somos aqueles que vão provocar essa onda de Deus aqui nessa terra, mas com os valores do céu. Então, só para quem está conectado. Lembrando, Jesus fala, alguns discípulos pararam no meio do caminho, tiveram dificuldade e não andaram mais com Jesus. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que ele, se voltando para os 12, eu quero entender que eu e você fazemos parte desses 12. Amém. No bom sentido. Sabe, que não entre nessa onda, que não curta, que não se preste aos ouvidos para ouvir o que não interessa,
que não abra a boca, não use a sua língua, eu e você, para falar, para danificar. Não, mas para construir. Pensa assim, estou fazendo uma grande obra de forma que eu não posso parar. Não adianta, ou a gente entra por esse caminho, ou se associa, infelizmente, e se comunica com as obras infrutíferas. Isso não é para mim nem para você. Então a gente vai orar, amém, Martão? Amém? Eu quero encerrar aqui fazendo um apelo, tem 2 minutinhos aí, 3 para 9 horas. Ou para 8, né? Foi só para ver se vocês estão ligados. Brincadeira, isso é memória muscular, sempre 9, a gente fala, viu? Ó, eu quero te desafiar, assim como eu estou sendo desafiado todos os dias, de coração. Uma coisa que a gente tem falado aqui, eu tenho dito isso porque eu vejo dessa maneira. Nós estamos muito aquém de muitas coisas, mas uma coisa que me alegra muito é que a gente não tem pastores perturbados aqui. Amém. Sabe, pastores perturbados? A gente não tem isso aqui, nem quer isso aqui. Também não tem super pastor. Não, aqui não tem. Mas que a gente admite a nossa miséria, a nossa nojeira às vezes, mas a gente está procurando trabalhar, não com discurso aqui de melhorzinho, besta, a gente não quer isso aqui não. Porque a gente quer caminhar juntos, a gente quer conexão. Nós aqui não trabalhamos aqui em cima olhando para o rebanho embaixo, aqui não tem isso aqui não, aqui a gente está junto e misturado. Mas eu quero nessa noite te desafiar, não deixa entrar agora, estamos diante de uma nova jornada, um novo tempo, 2026 já está batendo aí. Quem é? Não adianta, não vou deixar você entrar. Então, que é um frio, lembra disso? Mano, não deixa não. Não deixa entrar 2026 esperando agora. Não, hoje, fala assim, cara, eu vou correr. Eu não vou mais ficar aqui parado de bobeira, não. Eu já entendi o que Deus está falando comigo quando a gente falou aqui, ó. Não comuniqueis com as obras infrutuosas, infrutíferas. Mano, joga isso no vaso. Literalmente. Não fica lembrando de passado. Não fica! É uma nova página, é um novo tempo, é um momento de um novo início. Opa, uma nova pegada. Cara, eu estou visualizando uma nova terra. Opa, eu quero ter uma maneira de trabalhar diferente, de existir de forma diferente. Mas isso só será possível se estivermos conectados com o Pai. Então, para você que tem dificuldade para isso, está tendo isso e aqui, não é para expor nada de ninguém, que a gente aqui não trabalha dessa maneira, eu quero te convidar, sai do teu lugar, se você o quiser, como um ato de falar assim, Senhor, eu tenho tentado lutar com as minhas forças, com a minha sabedoria, com a minha maneira de ser, eu quero dizer que você vai perder. Sinto muito poder dizer isso para você, como eu disse para o camarada lá, que ele disse que o meu Jesus era um filho da... Eu falei, mas esse vai me salvar. Então, se for assim, mas na boa, né? Você que quer iniciar hoje uma nova caminhada, uma nova condição, para assim, pô, eu preciso estar conectado realmente com o Senhor, porque se eu estiver conectado com Ele, eu vou conseguir colocar tudo em prática, eu vou ter força para poder reagir àquilo que eu não consigo fazer. Sabe, talvez você esteja vivendo hoje um momento que você vai assim, eu não consigo, porque não vai depender de você mesmo, só Deus, mas tem que estar conectado a Ele para você poder sobreviver diante do quadro do momento, na espera do milagre, de acontecer alguma coisa diferente. Você vai ter que estar forte, você vai ter que estar inteiro para você poder continuar a tua caminhada. Então é para você, hoje, os teus relacionamentos, como é que você está dentro de casa, maridos e mulheres aqui, maridos, mulheres, como é que vocês estão dentro de casa? Como é que está essa relação? Pais, filhos, como é que vocês estão nessa relação? Patrões, empregados, trabalhadores, como é que você está nessa relação hoje? O que vai definir vai ser a tua conexão com o Pai. Amém. Não se prenda não. Não fica não seja, desculpa a expressão, bobinho não. Bobinho é se você mantiver essa postura e tentar resolver da maneira como você está querendo resolver.
Nós estamos aqui sendo desafiados nessa noite. Queridos, estou tendo uma experiência pessoal, sabe? E não tem sido fácil, não. Sabe? Eu escuto algumas coisas às vezes, mas eu lembro, eu sei que o Deus aqui eu sigo, o meu Redentor, Jesus, Ele vai. E a questão comigo, eu não estou nem ligando, a questão é Ele. Mas olha, você que está sendo no seu lugar, vem aqui à frente. Há um mover profético de Deus aqui, profético porque é palavra, é promessa de Deus. Deus quer que você desfrute desses dias através da conexão com Ele, através da leitura diária, da oração, da conversa com Ele. Ele quer falar com você, Ele quer intimidade com você. Ele quer mostrar para você como é que você deve fazer. Ele quer falar para você, não fala nada, você vai ficar caladinho, ouvindo tudo em silêncio, mas estratégico. Ele vai falar para você, troca teu armamento, essa arma aí não dá para vencer esse camarada, esse Golias, esse gigante não. É o teu silêncio vai fazer com que você vença. Cuidado, eu e você. Amém? Se tiver mais alguém